Graças a Deus, igreja. Boa noite. Quem está feliz por mais uma noite na casa do Senhor? Quem está feliz? Amém. O Senhor é bom. Espírito Santo, eu te peço que mais uma vez, eu peço que o Senhor honre a tua palavra através de um vaso, através de um pecador, Senhor, através de um homem que o Senhor tem confiado a tua palavra. Senhor, só me dê graça, Senhor, para conduzir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu oro para que o Senhor leve as nossas mentes, aos nossos ouvidos cativos à tua voz. Senhor, que o nosso espírito esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Senhor, por favor, eu clamo, Pai, abra os nossos ouvidos. Abre os nossos ouvidos, Espírito Santo, para ouvir no silêncio a tua voz. E no barulho desse mundo, Pai, onde nós temos muitas outras vozes, onde nós temos várias distrações, onde nós temos vários desafios, problemas e situações que podem tirar o nosso foco de Ti. Nos ajude a ouvir a Tua voz. No meio do caos, no meio do barulho, no meio das distrações, que nós possamos reconhecer a Tua voz. Espírito Santo, assim como você incomodou o coração de Neemias, lá quase 500 anos antes de Cristo, assim como o Senhor machucou o coração de Neemias, eu peço que o Senhor machuque os nossos corações com a palavra de hoje, mas que seja um machucado que gerará frutos e frutos eternos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu serei o mais breve possível com a palavra de hoje. É o mesmo contexto que eu ministrei há algum tempo atrás. Eu não sei quando eu ministrei essa palavra, eu procurei em todas as minhas anotações e eu não encontrei o esboço dessa palavra. Eu costumo fazer sempre minhas anotações no mesmo lugar, e todas as palavras que eu ministro eu tenho anotado, eu tenho o esqueleto que eu montei, eu tenho as anotações, eu tenho as referências bíblicas, e eu procurei, e eu não encontrei essa palavra. Eu falei, Deus, por que eu não encontrei? E aí, enquanto eu preparava a palavra hoje, o Senhor ministrou coisas que talvez se eu tivesse encontrado, eu não teria tido o acesso que eu tive hoje enquanto eu preparava essa palavra. Hoje pela manhã eu assisti o culto da minha casa, e ao final do culto, o irmão Diego, com muita ousadia, e eu te honro, irmão, eu te honro, cara, eu te honro por aquilo que Deus tem colocado no teu coração e a tua coragem de ser um canal do Senhor para a nossa geração. Obrigado, eu te honro, cara, eu te honro como profeta do Senhor. Eu conversei hoje com o pastor Vitor, eu falei, uau, é mais uma pessoa fluindo no ministério profético nessa casa, e eu honro a unção do Senhor sobre a sua vida. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Senhor tem falado nesses dias. E aí, se você não está entendendo o que aconteceu no culto pela manhã, o irmão Diego falou sobre a lista que nós vamos passar agora para as 12 horas de oração, que acontecerá no próximo sábado. E o Espírito Santo incomodou o irmão Diego que tinham poucos nomes nessa lista. E o grande ponto, irmão, não é o teu nome na lista, você não é obrigado a vir orar, entende? O Senhor não precisa da tua oração. O Senhor não precisa da tua oração para validar Ele como Deus. O Senhor não precisa da tua adoração para que Ele seja, para que Ele se sinta Deus. Deus, Ele é o grande eu sou, e não é a sua adoração que vai fazer Ele ser mais Deus. Quem precisa de acessar a Deus somos nós precisamos dEle, não Ele de nós. O Senhor não precisa da tua adoração, o Senhor não precisa da tua oração, o Senhor não precisa da tua intercessão. Ele é Deus e Ele vai cumprir o propósito dEle, com a sua ajuda ou sem a sua ajuda. O grande ponto é onde eu estarei nesse propósito. O grande ponto é onde eu estarei envolvido com aquilo que está sendo feito da eternidade para toda a eternidade. Onde eu estarei inserido na história.
Eu posso ser um protagonista, eu posso ser só um coadjuvante. Eu posso ser aquele que carrega a arca, que carrega a presença, aquele que abre caminho. Eu posso ser aquele que treina uma próxima geração. Eu posso ser aquele que sangra pelo reino. Eu posso ser aquele que só conta a história de alguém. Quem vai ser você na eternidade, irmão? Aquele que fala de Davi, aquele que fala de Moisés, aquele que fala da pastora Solange, aquele que fala do pastor Jesus, aquele que fala de Jesus Cristo, ou aquele que teve alguma coisa para entregar para o Senhor no dia que Ele te olhar nos seus olhos. A música que nós cantamos hoje, eu ainda não pude ver Jesus com os meus olhos. Só que durante o culto de hoje, durante a nossa adoração, eu fiz um ensaio mental. O que é um ensaio mental, irmão? Eu tentei provocar a minha mente a tentar imaginar o que seria olhar nos olhos de Jesus. E só cantando sobre isso, meu coração ele quase explode. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era tão lindo assim, mas eu não sei nem como é a beleza de Jesus. E só de imaginar a beleza de Jesus, ela me constrange, ela me machuca, ela me deixa quase que louco por desejar esse dia. E eu imagino como vai ser quando esse dia realmente acontecer de fato. Agora eu posso ser aquele que fala disso, ou posso ser aquele que busca isso. Eu posso ser aquele que fala de um Jesus que vai voltar. Eu posso ser aquele que lê a Bíblia e declara a Bíblia. Mas eu posso ser aquele que vive de fato o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu posso ser aquele que vive de fato, aquele que não apenas fala do que ouviu falar, mas fala de coisas, de experiências vividas. Quais são as suas experiências, irmão? Se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, seria Movidos pelo que move o coração de Deus. Neemias foi um homem movido por aquilo que movia o coração de Deus. A EBF da semana passada, né? Das nossas crianças, quinta, sexta e sábado, o tema foi Neemias. E eu honro também o Ministério Infantil que tem investido nas nossas crianças, a nossa próxima geração. Eu recebi um vídeo do meu filho João. Meus filhos há 2 semanas foram para casa dos meus tios. Os meus tios, eu tenho uma prima com a mesma idade que eu. Então os filhos da minha prima são meus primos de 2º grau, não é mesmo? E são primos de 3º grau dos meus filhos. Só como eles têm a mesma idade, eles estão crescendo juntos e nas férias eles vão para casa uns dos outros. E a minha tia é pastora do Coque. Tia Rosélia, se você em algum momento ter acesso a esse vídeo, eu honro a tua vida, porque eu sei o quanto a senhora orou por mim, para que eu estivesse aqui hoje. A minha tia é uma pastora do Coque, sabe, irmão? Pastora do Coque? Aquela que você chega perto dela, você cai assim, sabe? Aqui na igreja tem umas mulheres dessas, que você chega perto aí, você tem que ficar esperto, né? Tem umas irmãs que assim, ó, se ela vier olhando para você fixamente, já era, Deus já contou sua vida para ela, né? Tem umas aqui, ó, tem umas irmãs espalhadas aí nessa igreja aqui que se ela vier olhando fixamente para os seus olhos, você já fala, meu Deus, calma, eu confesso. Minha tia é dessas. E teve um culto numa tarde, chamada Tarde da Bênção, que é um dos cultos que tem lá na igreja da minha tia. E nós estávamos em casa e de repente estou no trabalho, a Raquel me manda um vídeo. E um vídeo do João, meu filho de 4 anos, cantando na igreja. E é engraçado que o João não escolheu uma música de criança para cantar. Ele escolheu O Que Ruge é o Leão. E o João cantou essa música a capela, sem instrumento, sem alguém conduzindo ele. Ele simplesmente pegou o microfone e com muita timidez, você vê que ele estava tímido. Mas ele começou a cantar, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E aí tem uma hora que ele até sobe a música, né? Que ruja o leão. E eu olhei aquele vídeo simples de 30 segundos, irmão. E eu vi o quanto a nossa casa, o quanto essa casa tem servido a minha família. Eu tenho visto o quanto a gente tem sangrado, o quanto a gente tem sofrido para ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. E a gente vê os nossos filhos com 6 anos, com 4 anos, a Mariana com 1 ano de idade, gerando frutos, porque nós temos buscado, mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados, nós temos treinado, nós temos tentado
ter uma vida que segue segundo o coração de Deus, uma vida movida por aquilo que move o coração de Deus. Eu quero compartilhar contigo alguns pontos que eu consigo enxergar na vida de Neemias, que reflete que Neemias era um homem que tinha um coração movido por aquilo que move o coração de Deus, e é algo que nós podemos trazer para os dias de hoje. Abra sua Bíblia em Neemias 2, eu vou só te contextualizar aqui, e depois nós iremos ler alguns versículos. Neemias é um escravo no reino persa. O povo de Israel havia sido levado pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, alguns anos antes. Então o povo de Israel, ele é levado para a Babilônia, para ser escravo. E agora a Babilônia entrou em guerra com o reino da Pérsia e perdeu essa guerra. Então agora, olha só, o povo de Deus já não era mais escravo da Babilônia, mas era escravo de quem ganhou da Babilônia. Então agora o povo de Deus é escravo dos persas. E Neemias, ele faz parte desse povo que é escravo. E Neemias tinha uma posição muito influente no reinado do rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. O copeiro, irmão, preste atenção, nessa época o copeiro era um cargo extremamente estratégico, porque ele não apenas servia o vinho para o rei, mas ele garantia que o rei não seria envenenado. Então Neemias tinha uma posição muito importante, ele tinha uma posição de destaque no reino persa. Só que Neemias, mesmo sendo escravo, ele continuava com o coração temente ao Senhor. Se você ler o capítulo 1 de Neemias, você vai ver que Neemias se encontrou com um amigo que veio de Jerusalém, e ele pergunta: como é que está o povo? Aqueles que ficaram lá em Jerusalém, aqueles que não viraram escravos, ou aqueles que voltaram do cativeiro, aqueles que saíram da escravidão e voltaram para Jerusalém, como é que eles estão? Isso é a primeira coisa que isso me mostra, irmão. A gente não vai ler o capítulo 1, mas você pode ler depois. A primeira coisa que move o coração de uma pessoa que tem o coração movido com aquilo que move o coração de Deus é a preocupação com o povo de Deus. Nós estamos vivendo num tempo onde muitas pessoas estão se transformando em pessoas individualistas, pessoas que olham para o próprio umbigo, pessoas que olham para a sua salvação, e a salvação é individual, irmão. Você tem que lutar pela tua salvação, amém? Você tem que lutar pela tua salvação. Só que o grande ponto é, uma pessoa salva, a salvação não é o fim, a salvação é um começo. Muitas pessoas buscam a Jesus para buscar a salvação, e está tudo certo, está tudo bem, mas a salvação não é o fim, a salvação é o começo de uma vida nova que o Senhor tem para você. E quem é salvo, ele deseja levar a salvação. Neemias, no capítulo 1, você vê um homem que está preocupado com o povo de Deus, e esse amigo traz notícias não muito legais para Neemias. Ele fala: Neemias, o povo está sendo humilhado, as muralhas da cidade foram destruídas, a cidade foi queimada, o povo passa por um momento de miséria, de fome, e isso entristece o coração de Neemias. Sabe por quê? Porque pessoas que têm o coração movidos por aquilo que move o coração de Deus, elas se entristecem com aquilo que entristece o coração do Senhor. Quanto você tem se entristecido, irmão, com as notícias que nós vemos na TV? Sabe o que me entristece? Quando eu vejo um filho de Deus fazendo piada com um pecado, fazendo piada com a prostituição, com a homossexualidade, fazendo piada com a miséria, fazendo piada com pessoas que passam por necessidade. Irmão, preste atenção, Deus abomina a homossexualidade, só que Deus continua amando os homossexuais. E o quanto isso entristece você ao ponto de você não fazer chacota, mas orar por aquele irmão que de repente ele ama o Senhor, mas isso é um espinho na carne dele, ele não consegue vencer de alguma forma, ou às vezes ele nem reconhece como pecado ainda. Aonde está o meu coração misericordioso e o seu? Para orar, para olhar nos olhos dessas pessoas e falar: ei, eu te amo, e eu te amo tanto que eu irei te confrontar com amor, e você pode continuar caminhando conosco como família. E eu acredito que nenhuma palavra que eu vá te contar vai te convencer de alguma coisa, mas eu acredito que se você continuar caminhando comigo, o próprio Espírito Santo em algum momento vai trazer luz ao seu coração.
Eu estou te dando apenas um exemplo, irmão. Mas eu poderia te dar exemplos de várias outras áreas. Eu tenho plena convicção que nessa casa nós temos irmãos endividados. Irmão, de verdade, Deus não te fez para ser uma pessoa endividada. Não te fez. Mas por que às vezes nós somos tão machucados nas emoções, tão bloqueados, tão traumatizados, nós nunca aprendemos a lidar com dinheiro, e aí vivemos endividados? Por quê? Porque não temos uma pessoa que te ama ao ponto de sentar com você e falar: eu vou te ensinar a educação financeira. Por quê? Porque isso não está doendo em mim. De repente a minha conta está bem cheia, a minha conta está bem legal. Então o problema é de quem está endividado, né? Você não teve controle emocional, financeiramente falando, e por isso você está endividado. Neemias estava incomodado, porque o povo de Deus não estava bem. E aí nós vamos para o capítulo 2. A primeira pergunta que eu te faço é: você se alegra e se entristece pelos motivos que alegram e entristecem o coração de Deus? Essa é uma boa pergunta para se fazer. Essa é uma boa reflexão para se fazer, irmão. Você se alegra com aquilo que alegra o coração de Deus? Você se entristece com aquilo que entristece o coração de Deus? Vamos ler Neemias 2, versículo 1 e 2. Neemias 2, 1 e 2 diz assim: E sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu, Neemias, apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. Neemias nunca tinha entrado triste na presença do rei Artaxerxes. Porquanto o rei me disse: por que o teu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Isto não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muito temeroso. Irmão, o próprio rei, que não era cristão, não era um rei temente ao Senhor, ele olha para um filho de Deus e fala: eu te conheço. Eu sei que isso aí é dor na alma, isso aí é dor no espírito, isso aí é alguma coisa interna. O que está acontecendo? O mundo precisa olhar para nós e enxergar em nós um posicionamento de alegria com aquilo que alegra o coração de Deus, e um movimento de tristeza com aquilo que entristece o coração de Deus. Você foi movido com a tristeza do céu hoje, entende? Por isso que eu te honro. Você foi movido pela tristeza do céu. E quem é movido pela tristeza do céu não está nem aí com a opinião dos outros, o que vão dizer ao teu respeito. Ah, será que vão me criticar porque eu peguei o microfone e dei uma bronca em alguém? Irmão, a tua responsabilidade não é com as pessoas da terra primeiramente. Claro que nós temos responsabilidades com tudo aquilo que nós ministramos aqui em cima, com tudo aquilo que nós falamos, cantamos, com tudo que nós ensinamos. Mas a tua primeira responsabilidade não é fazer com que as pessoas gostem de você. Eu não estou preocupado se você vai gostar ou não dessa palavra. Eu estou preocupado em cumprir aquilo que o Senhor tem depositado no meu coração, nas minhas mãos, porque é para Ele que eu prestarei conta. No dia do juízo, não é você que vai dizer se eu serei bem-vindo às bodas do Cordeiro, ou se eu serei um filho que não honrou o pai. Não vai ser você que vai assinar minha carta de entrada. Será o meu amado. Será o meu Deus que me olhará nos olhos e falará: Diego, eu te confiei esse talento, quais são os frutos que você me traz? Eu não prestarei contas ao pastor Jesus, eu não prestarei contas aos meus líderes, eu prestarei conta ao maior dos líderes. Por isso a minha e a sua preocupação deveria ser: está me entristecendo ao ponto de eu me movimentar, fazer alguma coisa e externalizar isso em alguma ação. Neemias não conseguiu esconder a tristeza do teu espírito, porque doeu na sua alma, doeu no teu espírito. Então a primeira característica de um homem, de uma mulher que caminha segundo aquilo que move o coração de Deus, é que você se entristece com aquilo que entristece ao Senhor, e você se alegra com aquilo que se alegra, com aquilo que alegra ao Senhor. Segunda coisa, quem aqui já teve medo e por conta do medo você se paralisou, irmão, e não fez aquilo que você achava que tinha que fazer? Quem já passou por isso alguma vez na vida? Quem passou por isso hoje, né? É melhor fazer essa pergunta, né? Porque todos nós já fomos paralisados pelo medo alguma vez. Todos nós já tivemos um momento de insegurança e por isso paralisamos.
E preste atenção, irmão, eu já falei isso algumas vezes e eu repito. O medo, a palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder e de moderação. Mas preste atenção, a palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. Agora a emoção medo é do Senhor. Nós temos 6 emoções básicas, irmão. Se você estudar sobre a mente humana, sobre psicologia, você vai entender que nós temos 6 emoções básicas: alegria, tristeza, raiva, medo, nojo ou desprezo e surpresa. Essas são as 6 emoções que regem o ser humano. E todas elas, quando bem utilizadas, elas trazem bons resultados. A tristeza é super importante na nossa vida, irmão. A tristeza nos faz analisar os nossos erros. A tristeza nos faz tomar decisões melhores quando nós analisamos aquilo que nós já erramos. O medo faz você levar uma blusa, mesmo quando você vai para a praia. Quem aqui já fez a mala quando você estava muito feliz, porque você ia viajar, e quando você chegou no destino final, você percebeu que tinha esquecido alguma coisa? Quem já passou por isso? Quem já passou? Por quê? Quando você faz a mala, qual a emoção que você está, irmão? Quando você vai viajar, numa férias? Alegria. A alegria é a pior emoção para você fazer as malas. Porque a alegria, você já está com a cabeça lá, você não está fazendo nada de forma preventiva, você está colocando roupa, não sei o que e tal. O medo é extremamente importante ser utilizado quando você está numa fase de planejamento. Você leva um guarda-chuva quando está sol, você leva uma blusa saindo para Salvador, você fala, vai que, né? Nunca passou de 20 graus lá, nunca passou para baixo, mas vou levar uma blusa, vai que, né? Sou sorteado. O medo te faz isso. O Senhor não te deu espírito de medo, mas a emoção medo, está tudo bem, irmão, você lidar com ela. E aí você coloca ela no altar do Senhor. Agora, o que nós vemos na vida de Neemias? Neemias não deixou o medo paralisar ele. Abre a tua Bíblia, Neemias 2. No finalzinho do versículo 2, fala assim, ó: isto não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso. Em algumas versões fala, e eu fiquei cheio de medo. E aí o texto de Neemias acaba aí, né? Irmão, olha só a história de um homem que não é movido pelo coração de Deus. O texto de Neemias teria 3 versículos. Ou melhor, teria o capítulo 1, onde ele perguntou como Jerusalém estava. Jerusalém está destruído. E agora ele ia falar assim, o rei me olhou, viu que eu estava triste e eu tive medo. Ponto. Essa seria a história de Neemias, se Neemias tivesse permitido que o medo paralisasse. Só que o versículo 3 mostra um homem que é movido por aquilo que move o coração do Senhor. Versículo 3. Irmão, a Bíblia não fala que ele perdeu o medo. A Bíblia não fala que ele retirou o medo. A Bíblia não fala que ele orou para Deus tirar o medo. A Bíblia fala, eu fiquei muitíssimo temeroso. E no versículo 3, e disse ao rei, com medo mesmo, com o coração cheio de temor, tremendo com o microfone na mão. Ele fala assim, que viva o rei para sempre, porque o meu semblante não estaria triste quando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, jaz em ruínas, e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Já que você quer saber, rei, porque eu estou triste, como é que você espera que eu esteja feliz? Se o lugar de onde eu vim, se a minha origem está destruída, se o lugar onde estão sepultados os meus pais, os meus antepassados, se toda a minha história ela está destruída, como é que você imagina aí que eu vou ficar feliz? Então a segunda coisa que eu vejo na vida de uma pessoa que caminha movida por aquilo que move o coração de Deus é que ela não permite que o medo a paralise. Ela tem medo, irmão. Eu tenho muito medo. Muitas vezes, em projetos que o Senhor tem me abençoado, que o Senhor tem me conduzido, eu olho e eu falo, Deus, o Senhor tem certeza? O Senhor não errou de Diego? Não era para outro Diego? Será que o anjo, o mensageiro não errou, né? Tropeçou em algum capiroto no meio do caminho e caiu com a mensagem aqui em casa? Será? E eu tenho medo, irmão. Só que olhando de Gênesis, Apocalipse, eu vejo os homens que Deus usou, eu falo, não, acho que isso acertou mesmo. Porque se o Senhor usou Moisés, que a palavra fala que ele não sabia nem falar direito, né? E aí depois foi treinado para isso, teve um processo de treinamento. Se o Senhor usou Pedro, que saiu cortando a orelha, né,
O Senhor usou uns caras nervosos assim, então eu acho que de repente o Senhor pode me usar também. E eu peço a graça do Senhor. Neemias não permitiu que o medo paralisasse. Que o medo paralisasse. Terceira coisa. Uma pessoa que é movida por aquilo que move o coração de Deus. Fala comigo assim, irmão, porque essa é a parte mais importante da mensagem de hoje. Fala comigo assim, ó. Ela tem, mas fala com voz de quem está acordado, assim, quem está começando a semana, não com voz de morto, beleza? Fala assim, ó, ela tem coragem e posicionamento. Uma pessoa que é movida por aquilo que move o coração de Deus, quando ela vê oportunidade, ela tem coragem e posicionamento. E coragem não é ausência de medo, irmão. A gente está olhando para Neemias com medo. Com medo. Só que ele vai lá e se posiciona. Isso é um ato de coragem. Cheio de medo, eu vou lá e me posiciono. Isso é coragem. Coragem não é uma pessoa que vem aqui na frente e fala, talvez você olhe para mim toda vez que eu ministro aqui e fala, nossa, o pastor Diego, né, tem uma oratória legal, ele fala bacana. Todas as vezes que eu subo aqui, eu subo com as minhas pernas tremendo. E a minha oração é, Senhor, não me deixe, por favor, falar alguma besteira. Não me deixe, Senhor, só não me deixa sair da palavra. Eu não quero falar alguma coisa da minha cabeça, só não me deixa sair daqui, Senhor. Eu morro de medo de subir aqui. E eu fico impressionado com alguns homens e mulheres de Deus, que falam que são de Deus, e um dia prestarão contas. E elas falam que hoje não tem medo de ministrar a palavra, porque já é natural, porque elas fazem isso há muito tempo. Irmãos, meu anseio é que esse temor jamais saia do meu peito. Porque talvez o dia que esse temor se for, talvez eu não tenha mais o respeito que eu tenho pela palavra, o respeito que eu tenho pela presença do Senhor. Não é o tema de hoje, mas eu vou investir 1 minuto só para te falar isso. Você já viu algumas pessoas falarem que terminaram o relacionamento porque o amor acabou? Quem já viu isso? O amor acabou, por isso que a gente terminou a amizade, por isso que a gente terminou o relacionamento, por isso que a gente terminou o casamento. Presta atenção, irmão, o amor nunca acaba. Primeiro, antes de acabar o amor, acabou a admiração. Porque você não consegue amar aquilo que você não admira. Não tem como amar aquilo que você não admira. Só que a admiração acabou, porque primeiro acabou o comprometimento. Não tem como admirar aquilo com que você não se compromete. Só que antes de acabar o comprometimento, acabou o respeito. Não tem como se comprometer com aquilo que você não respeita. Logo, não tem como você admirar aquilo que você não se compromete. E não tem como amar aquilo que você não admira. Então veja, por que algumas pessoas não vêm orar mais na casa do Senhor? Sabe por quê? Porque perdeu o respeito. Para você a presença do Senhor é algo, se eu não for no sábado, tá tudo bem, tem a vigília semana que vem. Sabe por que tem tanta cadeira vazia aqui? Porque nós vivemos um país livre para buscar o Evangelho. Imagine se nós tivéssemos que caminhar 2 horas, 3 horas para nos reunirmos uma vez por mês para ouvir a palavra do Senhor, e em alguns países acontece exatamente isso que eu estou te falando. As pessoas não têm igreja e elas têm que se reunir num lugar fechado, com as portas fechadas, e elas caminham horas para estarem lá. Eu não estou te falando de algo que eu ouvi de longe, ok, irmão? A minha irmã fez trabalho missionário na Turquia, no Egito. Pouquíssimos de vocês sabem da história que a Luana teve na Armênia. A minha irmã não podia sair na rua no Egito. Uma mulher não pode sair sozinha, no lugar que ela estava, ela não podia sair sozinha na rua. Por quê? Uma mulher sozinha na rua no Egito, ela pode ser simplesmente sequestrada e ser vendida como escrava sexual. E todo o trabalho missionário era feito com as portas fechadas, muitas das vezes com as crianças. Eu não estou te falando de algo que é distante, que eu simplesmente vi no Google, ok? Eu estou te falando de uma pessoa da nossa família, que nós ficamos semanas sem falar com ela, porque não tinha contato com o WhatsApp. Nosso contato era por Telegram, cada 2 semanas.
Você tem respeitado a presença do Senhor? Quando alguém aqui na frente pega o microfone e fala assim, ó, ei irmão, antes de você vir para cá, o Senhor já estava te esperando. Será que isso mexe com você? Tem um corinho lá, né, das irmãs do Coque. Eu ouvi muito essa música. Irmão, eu sou assembleiano, né? Eu me converti na Assembleia de Deus com 6 anos de idade. E aí tinha uma música assim, ó. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Isso mexe com você? Ele já está em todos os lugares. Somos nós que temos que fazer um movimento para alcançá-lo. Se acabar o respeito, acaba o comprometimento. Se acabar o comprometimento, acaba a admiração. Se acabar a admiração, acaba o amor. No final dos dias, o amor de muitos se esfriará. A palavra diz isso. Sabe por que o amor se esfriará? Porque o respeito acabou. O respeito acabou, logo as pessoas não se comprometem mais com 1 hora de oração. Elas não se comprometem mais com a parte financeira de investir num templo, por exemplo. Irmão, se eu tivesse 3 milhões de reais, eu depositaria aqui sem nenhum problema. Sabe por quê? Porque 3 milhões de reais não pagam a educação que os meus filhos têm recebido por estar aqui nessa casa. Os meus pastores confiaram em mim quando eu não confiava. Eu sou um adolescente problemático que com 14 anos de idade eu entrei nessa igreja. E hoje eu sou um pai de família com 3 filhos, cara, empresário. Quanto vale isso? Eu sou um cara que viajei para vários estados do Brasil, fui para fora do país para poder falar do Senhor e falar das coisas que eu faço. Quanto vale isso? Mas por que tem pessoas que ficam preocupadas? O que será que o pastor Jesus vai fazer com o meu dinheiro? O cara é médico, estudou a vida inteira para ter uma carreira. E tem gente preocupada: o que o pastor vai fazer com o nosso dinheiro? Pelo amor de Deus, irmão. Olha para a eternidade, por favor. A nossa construção não são só paredes, entende? Eu consigo ver 15 anos para frente os nossos filhos ensinando outras crianças a tocar instrumentos aqui, com projetos de musicalização que a gente pode fazer aqui, amém? Crianças sendo resgatadas das ruas, porque aqui encontraram um projeto de dança, porque encontraram aula de artes, porque encontraram aulas de esportes. Não é só a parede, é algo que a gente pode fazer na sociedade enquanto nós vivemos aqui na terra ainda. Frutos que serão levados para toda a eternidade. Ousadia e posicionamento, vamos voltar. Abre aí novamente Neemias 2, do 4 ao 7. Irmão, o rei olha para Neemias e fala: você está triste? Estou triste, rei, por conta disso, disso, disso. Olha o que o rei fala para Neemias no versículo 4. Então o rei me disse: que me pedes tu? Assim orei ao Deus do céu. Olha só, o rei pergunta para ele: o que você me pede? E aí Neemias ora ao Senhor. E logo na sequência ele fala: e eu disse ao rei, ousadia e posicionamento, irmãos. Eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. E o rei disse-me, estando a rainha também assentada junto a ele: pois quanto tempo durará a viagem? E quando tu retornarás? Assim aprouve ao rei me enviar, e eu lhe apontei um tempo. Versículo 7. Além disso, eu disse ao rei, irmãos, presta atenção, antes de a gente ler o 7. O cara está com medo. Olha só, ele está triste. De tristeza ele vai para medo. Aí agora ele vê uma oportunidade, ele se posiciona com coragem. Aí ele vê com o rei e fala: beleza. Aí, irmão, ele fica grandão. E às vezes Deus está abrindo o caminho e você, ao invés de ficar grandão, você vai se diminuindo. Nossa, graças a Deus que o Senhor abriu essa porta. Acho que vou parar por aqui, porque senão vai ser muito olho gordo, né? Irmão, se o Senhor está abrindo o caminho, por favor, cabeça de pudim, caminha! O Senhor está abrindo, está falando, vai, cara. Neemias, ele olha e fala assim: o cara deixou, o rei deixou ir.
Além disso, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar até que eu entre em Judá. Ô rei, olha só, é o seguinte, obrigado por ter me liberado, mas daqui até lá, tem um monte de gente que eu vou me esbarrar no meio do caminho. Eu preciso de cartas, com teu selo, para que eu caminhe em paz. Não quero problema no meio do caminho. Ousadia e posicionamento. Você tem tido ousadia e posicionamento, irmão? O Senhor espera coragem da tua parte, posicionamento, para a gente caminhar para o final. Últimos 2 pontos, e aí tem uma infinidade de pontos que a gente poderia estudar, poderia ter um treinamento só sobre Neemias, mas eu quero terminar aqui a palavra de hoje com últimos 2 pontos. Repete comigo assim, recursos não faltarão para cumprirmos os propósitos do Senhor. Você pode falar amém? Recursos não faltarão para cumprirmos os propósitos do Senhor. Olha o que Neemias fala no versículo 8 e 9. Ele está olhando para os olhos do rei e fala: eu quero uma carta para eu caminhar. E olha o versículo 8. E uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões do palácio que pertenciam à casa, e para a muralha da cidade, para a casa na qual entrarei. E o rei, gente, o que está escrito na sua Bíblia? O rei foi pensar, é isso que está escrito aí na tua Bíblia? O rei foi analisar, o rei foi trocar uma ideia com o financeiro, o rei foi avaliar se os investimentos dele estavam gerando juros suficientes para emprestar para Neemias. É isso que está escrito na tua palavra? E o rei emprestou. De repente está escrito isso na tua palavra. O rei concedeu. Irmão, não teve empréstimo aqui, não teve cobrança de juros. O rei simplesmente, a palavra fala que o rei, faz sentido, Neemias, vai lá. E o rei me concedeu, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Eu acho incrível esse versículo 8, porque Neemias não esquece por que as coisas estão dando certo. Sabe por que as coisas estão dando certo? Porque a mão do Senhor está sobre mim. Está dando certo porque a mão do Senhor está sobre mim. Versículo 9. Então cheguei até os governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Gente, aqui eu fico impressionado, porque essa parte, a palavra não fala que Neemias pediu. Sabe o que isso me mostra? Que o Senhor vai te dar coisas. Preste atenção. Se o teu propósito, eu estou falando de pessoas movidas com aquilo que move o coração de Deus. Eu não estou falando que Deus tem uma teoria da prosperidade para você, para cumprir o desejo do teu coração. O Senhor tem um propósito grandioso, e Ele vai liberar para você tudo que for necessário para cumprir o propósito dEle, onde você será muito beneficiado. Eu tenho plena convicção disso, porque se nós estamos alinhados com o coração do Senhor, é impossível não sermos beneficiados. Eu quero te provar com um exemplo, com um mártir da Bíblia. Estevão. Como morreu Estevão, irmãos? Me ajudem, vamos lá, escola dominical. Como que Estevão morreu? Apedrejado. Só que enquanto ele estava sendo apedrejado, o que aconteceu com ele, irmão? Ele viu os céus abertos. Quando eu te falo que você vai, que as coisas que você vai ser beneficiado, eu não estou dizendo que tudo vai acontecer bem, segundo o padrão do mundo. Eu estou te dizendo, irmão, que mesmo sendo apedrejado, você vai ver os céus abertos. E eu não sei se você entende isso como um problema ou como algo bom. Eu vejo, irmão, que a primeira pedrada deve ter doído muito em Estevão, e as pedradas devem ter machucado demais. Mas quando ele levanta, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que você era tão lindo assim. Eu imagino Estevão olhando para Jesus, e eu imagino que o pensamento de Estevão é: vai, alguém acerta minha cabeça logo. Eu preciso estar do lado de quem eu tenho visto.
E mesmo no meio do caos, o Senhor permite que Estevão tenha uma experiência inimaginável. Irmãos, vamos lá. O cara está sendo apedrejado. Em alguns minutos ele vai morrer, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Em alguns minutos ele vai morrer. Ele é um homem de Deus, ele vai ver a glória daqui a pouquinho, sim ou não? Por que que o Senhor permite ele ver o céu aberto? Porque o nosso Deus, ele é incrível. E mesmo no meio do caos, ele fala: filhão, já que você está cumprindo o meu propósito, toma de presente. Toma esse presente. Eu estou te dando um exemplo. Leia de Gênesis, Apocalipse, você vai ver isso acontecendo inúmeras vezes. O Senhor permitindo que homens e mulheres sejam levados a experiências sobrenaturais, milagrosas, para que o nome dele seja glorificado. E aqui nós vemos um rei que fala assim: ó, Neemias, tua carta, pode reconstruir o templo, pode reconstruir as muralhas, tô aqui as madeiras, e de sobra, tô aqui uns capitães do exército para te acompanhar durante um período, para te ajudar a caminhar até Jerusalém. Irmão, você consegue ver a mão de Deus aqui? Quem consegue ver a mão de Deus? Se você não vê a mão de Deus aqui, irmão, você já morreu, tá? Você já morreu espiritualmente, só falta enterrar, né? Só está faltando enterrar. Se você não entende, se você não vê a mão de Deus aqui, meu irmão, assim ó, a gente precisa levar você para o quartinho não para te aconselhar, mas para te dar uma surra mesmo. Uma surra de Bíblia, uma surra com muito amor e carinho. Não vai faltar recurso, irmão, se nós caminharmos no propósito do Senhor. Se nós tivermos o nosso coração movido por aquilo que move o coração do Senhor, não irá faltar recurso, amém? Amém. E a última coisa, Neemias 2, do 16 ao 18. Último texto que eu quero ler contigo. Neemias 2, do 16 ao 18, diz assim: E os governantes não souberam aonde eu fui, nem o que fiz, tampouco eu tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse: vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles fortaleceram suas mãos para esta boa obra. Esse é o último ponto que eu quero compartilhar contigo nessa noite, irmão. Quando você se coloca em movimento, em um propósito do Senhor, outras pessoas no mesmo propósito serão adicionadas à missão. Eu acredito nisso fielmente. Quando você, um homem e uma mulher do Senhor, se coloca em movimento, conectado com um propósito, outras pessoas em toda a terra serão aglomeradas, serão conectadas, serão adicionadas à missão que o Senhor colocou no teu coração. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Se você honrar aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, o Senhor irá levantar outras pessoas que irão também ser aqueles que serão remanescentes, aqueles que continuarão queimando no altar. Elias, no seu tempo, ele estava se escondendo dentro de uma caverna, reclamando da vida: só eu sobrei, só eu sobrei. Não, irmãos, o homem, quando ele se conecta com um propósito, o Senhor irá levantar também outras pessoas alinhadas com aquele propósito, porque a palavra do Senhor não irá passar. Os propósitos do Senhor irão se cumprir, amém? Eles irão se cumprir. Se você vier no sábado aqui, no seu horário, tiver só você orando, não seja aquele que murmura, falando: nossa, ninguém vem orar. Irmão, chore aqui nesse altar. Entregue as suas lágrimas, entregue a sua devoção, o seu respeito, o seu comprometimento, o seu amor ao Senhor. O Senhor estará levantando em toda a terra, assim como Ele está fazendo desde a eternidade até a eternidade. Ele continuará levantando homens e mulheres que irão
permanecer até o fim, o amor de muitos se esfriará, de muitos. Que eu e você sejamos aqueles que estarão ainda com a fogueira acesa, com o fogo queimando, com o altar em chamas, oferecendo o nosso culto racional ao Senhor, a nossa devoção, o nosso amor. Amém? Que você seja aquele que irá se comprometer com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Por favor, leia a história de Neemias depois. As muralhas de Jerusalém foram reconstruídas em 52 dias. Quem já fez reforma em casa aqui, irmão? Quem já fez reforma em casa? Tranquilo fazer, né? Rapidinho. Quase não dá estresse, né? Quase não dá vontade de chutar a cara de quem deu a ideia de começar. Por que não deixou do jeito que estava? Eles reconstruíram a muralha de uma cidade toda em 52 dias. Só que essa parte romântica, essa parte linda, essa parte bonita, só que a palavra diz que eles trabalhavam de dia e de noite eles ficavam de vigia nas muralhas, porque tinham inimigos querendo atacar eles. A palavra diz que em uma mão eles tinham uma espada, na outra eles tinham as ferramentas para trabalhar. A palavra diz também lá no capítulo 5 de Neemias que internamente o povo de Deus estava passando por um problema social. Tinha povo de Deus emprestando dinheiro a altos juros para o próprio povo de Deus. Aí Neemias tem que lidar com as muralhas e tem que lidar com um problema social, tem que trabalhar ainda com um problema econômico que o povo estava passando. Tinha gente passando fome, tinha gente arrendando a sua terra. Neemias está reconstruindo as muralhas e está lidando com a mentalidade do povo, está ensinando o povo a tratar bem uns aos outros. O grande ponto é, irmãos, quando nós temos um coração que é movido por aquilo que move o coração de Deus, mesmo no meio do caos, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio de uma reconstrução, mesmo no meio de a edificação de algo grandioso, o que é muito difícil, ainda assim o Senhor será conosco. O Senhor irá caminhar conosco dia após dia. Amém? Amém? O tema da EBF, se eu falar besteira aqui, alguém, o líder que vocês conduziram a EBF, me corrijam aqui, mas foi Neemias 6:3, que é quando Sanbalat e Tobias tentam chamar Neemias. Vem para cá, Neemias, a gente precisa conversar com você. E esses personagens, alguns personagens estavam tentando distrair Neemias, inimigos do Senhor. A resposta de Neemias para eles era: eu estou ocupado fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para estar com pessoas que não estão conectadas com essa obra. Foi isso que foi trabalhado na EBF, na mentalidade dos nossos filhos, isso aqui: estou ocupado com as coisas do Senhor, estou investindo a minha vida naquilo que realmente importa, estou colocando o coração naquilo que vale a pena, estou colocando meu coração naquilo que é eterno. Quem tem o coração movido com aquilo que move o coração de Deus, não faltará recursos. O Senhor te dará coragem, o Senhor te dará oportunidades. Por favor, irmão, a minha orientação para você nessa noite apenas é uma: honre aquilo que o Senhor confiar nas suas mãos. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. O Senhor tem confiado grandes coisas nas nossas mãos aqui nessa casa. Projetos lindos, desde projetos de ação social, projetos de educação. E eu fico imaginando daqui 10 anos, esse lugar. Eu passei os últimos 18? Estou aqui desde os 14, 16, os últimos 20 anos da minha vida foram nessa casa. E eu olho para tudo que eu construí em 20 anos, irmão, aquilo que Deus me deu graça para construir em 20 anos. Eu estou ficando tiozão agora, né? Fico falando, nossa, lá na minha época. Aleluia. Eu sou um jovem senhor já, meu Deus, meu cabelo começou a cair, irmãos. Tenho cabelo branco já. Eu sou um jovem senhor. Daqui 20 anos eu vou ter 54. Se em 20 anos o Senhor me permitiu viver tantas coisas nesse lugar, meu coração, irmão, está cheio de expectativa para aquilo que Deus vai fazer nos próximos 20.
E aí de repente você fala assim: pastor Diego, mas vocês falam tanto que Jesus está voltando, e pô, vocês falam que é daqui a pouco, e você está falando de 20 anos para frente. Irmão, o grande ponto para mim é: se Jesus voltar essa noite, meu coração está preparado. Se Jesus voltar daqui 50 anos, eu continuarei preparando meu coração, porque o meu anseio é por esse dia. O meu anseio é por esse dia que eu olharei Ele nos olhos, e Ele me olhará nos olhos, e eu vou olhar e falar: poxa, valeu a pena. A minha oração é a oração de Paulo, na verdade a minha oração é para que eu possa fazer a oração assim como Paulo fez no final da vida dele, falar: eu guardei a minha fé, eu lutei o bom combate. Cara, daqui 20 anos a Giovana vai ter 26 anos, provavelmente já vai estar casada ou caminhando para isso. O João também. A Mari não vou deixar casar, não, vou segurar pro resto da vida comigo, vou pedir para Deus deixar ela com 1 ano para sempre. E eu fico imaginando daqui a alguns anos: ei, você que já está nessa idade, irmãos, não tenha medo de se aproximar do seu dia. O dia da tua partida mesmo daqui da terra. O meu desejo é que eu tenha a oportunidade de olhar nos olhos dos meus filhos e falar isso para eles: Gigi, João, Mari, o papai lutou o bom combate, eu guardei a fé. O mundo tentou calar o papai, o mundo tentou colocar um monte de ideologia babaca na nossa cabeça, o mundo tentou enganar a gente, o mundo tentou colocar um peso na gente para a gente não buscar Jesus, mas a gente continuou. E agora o papai está partindo para a glória, a gente vai se ver daqui a pouco. Quem aí vai lutar o bom combate, irmão? Quem vai permanecer lutando o bom combate? Quem aqui vai guardar a fé? O Senhor tem confiado grandes coisas nas nossas mãos. A construção do nosso templo, que eu sei que talvez alguns perderam a esperança no meio do caminho. Ah, será que essa construção vai acontecer? E de novo eu te digo, a construção é só parede. Agora o que tem rolado aqui dentro, ano após ano, culto após culto, reunião após reunião, isso é para a eternidade. O templo, irmão, algum dia alguém vem e derruba. Agora o que acontece aqui é para sempre. Amém? Eu vou orar por você, e assim que eu finalizar a oração, se você precisar de alguma oração específica, de repente para Deus gerar em você coragem, de repente para Deus gerar em você ousadia, de repente para Deus te ensinar a lidar com o medo, de repente para Deus te ajudar a levantar recursos, porque de repente você tem projetos, mas você não está conseguindo de alguma forma levantar os recursos necessários, você nem enxerga a possibilidade desse recurso ser levantado. Os pastores estarão aqui na frente para orar por você, para que o Senhor libere sobre a tua vida. E daqui até o final do culto, irmão, nós estamos indo para o final já. Esquece um pouquinho da pessoa que está do teu lado e tenta imaginar o Senhor Jesus aqui na tua frente, olhando nos seus olhos e podendo te falar assim: ei, aí você completa com o teu nome, tá? Eu falo assim, ó, ei, aí você fala o teu nome, tá? Vamos lá. Ei, imagina Jesus falando: ei, Diego, deixa eu te falar um negócio que alegra meu coração, e deixa eu te falar uma coisa que entristece meu coração, porque eu quero compartilhar isso com você, porque você é meu amigo. Se alegre comigo nisso, e eu quero também que você se entristeça comigo nisso aqui. Invista alguns minutos para ter essa conversa com o Espírito Santo, para ter essa conversa com Jesus, porque de repente nessa noite o Senhor, de repente Ele pode revelar para você alguma coisa que Ele tem só para você. Amém? Jesus, Espírito Santo, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço porque mais uma vez o Senhor me deu o privilégio de ministrar a tua palavra. E Senhor, como eu te agradeço por isso. Pai, como eu te agradeço porque não fui eu que te escolhi, Jesus. Talvez eu jamais te escolhesse, Senhor, com o coração cheio de pecado, que eu sempre tive.
Talvez eu jamais te escolhesse, Senhor. E eu te agradeço porque na tua infinita bondade, na tua infinita graça, o Senhor me escolheu um dia. Assim como o Senhor escolheu cada um dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor nos escolheu para o teu reino. O Senhor nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. O Senhor nos adotou, Jesus. Nos adotou como irmãos mais novos. Você, Deus, nos adotou como filhos. Espírito Santo, então nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sentar aqui num domingo à noite e conversarmos sobre a tua palavra. Nós temos liberdade para pegar o teu livro sagrado, que tantos homens e mulheres sangraram, Senhor, para que nós tivéssemos acesso a esse livro. Obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade para conversar sobre o teu livro, sobre a tua vontade, sobre os seus projetos. E o meu pedido, Pai, é que o Senhor machuque os nossos corações com aquilo que machuca o teu coração. Assim como o Senhor permitiu que a tristeza abraçasse o coração de Neemias, permita, Senhor, que a tristeza abrace o nosso coração com aquilo que entristece o teu coração. E também, Pai, nos permita nos alegrarmos com aquilo que alegra o teu coração, Jesus. Nós queremos chorar, Senhor, por aquilo que o Senhor chora. Nós queremos sorrir por aquilo que o Senhor sorri. Nós queremos encher o nosso coração de gozo com aquilo que enche o teu coração de gozo. Pai, eu profetizo nessa noite sobre a vida daqueles que têm ouvidos abertos. Eu profetizo agora, Senhor, para aqueles que estão famintos, aqueles que querem receber algo diferente do Senhor. Eu profetizo, Senhor, mais coragem, mais ousadia, Senhor, mais posicionamento, mais olhos abertos e ouvidos abertos para ver aquilo que o Senhor tem feito no céu e ouvir aquilo que o Senhor está falando. Eu profetizo, Senhor, mais fome e sede pela tua palavra, fome e sede por aquilo que o Senhor tem fome e sede. Senhor, eu profetizo sabedoria do alto, Pai, não apenas um conhecimento terreno. Eu profetizo, Pai, sabedoria do alto, Pai, que o Senhor coloque as palavras certas nos nossos lábios, todas as vezes que forem necessárias, Senhor, nós ministrarmos a tua palavra. Usa as nossas vidas para o louvor da tua glória. Nos capacita para honrar, Senhor, o teu propósito em nossas vidas. Nos dê força, Senhor, nesse projeto do templo. Assim como o Senhor foi com Neemias, Pai, em 52 dias, levantando as muralhas, que o Senhor seja assim conosco nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos. Nós estamos disponíveis, Senhor. Usa as nossas mãos, os nossos pés, o nosso intelecto, o nosso dinheiro, Pai. Usa a nossa energia, a nossa vida para honrar a Ti, Senhor, com tudo que nós temos. Que o Senhor encontre nessa casa homens e mulheres famintos pela Tua presença, homens e mulheres que respeitam a Tua presença, que se comprometem, que admiram e que amam a Tua presença. Alcança cada pessoa em casa também, Senhor, com essa mesma ministração, com essa mesma profecia. Que cada família aqui representada seja alcançada por isso, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite. Continue ministrando ao nosso espírito, Pai, aquilo que o Senhor tem para ministrar nessa noite e ao longo dessa semana. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Se você precisar de uma oração, os pastores estarão aqui na frente.